E como a gente viu, né, o objetivo de você obter sabedoria ou ser guiado pela sabedoria divina é para você entender as situações. Não adianta, eu sou guiado pela sabedoria divina, mas não está me servindo para nada, né? O mais importante de tudo, de ser guiado pela sabedoria divina, é você poder ter consciência, né, de que você está sendo guiado pela sabedoria divina e que cada situação que você está passando, ela está representando, né? Então, por isso que esse é o objetivo da formação, obtendo a sabedoria divina, ter a clareza, né, das situações que estão acontecendo e o que elas estão ensinando, né? Então, tudo que te incomoda está te ensinando paciência. Então, você tem algo que incomoda você. Quando você conseguir que esse algo que te incomoda não incomodar mais, você vai ter adquirido o seu nível elevado de paciência, né? Tudo que te irrita está te ensinando perdão, né? Compaixão e seus próprios limites. Então, enquanto você estiver se irritando, você não está passando no teste de perdoar, no teste de ter compaixão. Tudo que você tem o poder, tudo que tem poder sobre você está te ensinando a você pegar seu poder de volta. Então, o que tem poder sobre você? Por exemplo, né? Muitas pessoas têm. O que tem poder sobre a pessoa? Compra, né? A pessoa comprar. Hoje está muito na moda, né? Quer dizer, sempre teve, né? Mas hoje, com essa questão de Mercado Livre é uma coisa que ficou na cabeça das pessoas, está na cabeça das pessoas, né? Então, as pessoas têm muito o hábito compulsivo, né? Não que não possa comprar, né? Precisamos, muitas vezes, de algo, de fato, mas virou compulsivo, né? Uma compulsão. Então, a pessoa às vezes não consegue ficar um dia, 2 dias, uma semana ou um mês sem comprar nada, né? No Mercado Livre. Ela tem que comprar, porque senão é uma abstinência para ela. Só que isso está tendo poder sobre ela, né? O dia que ela fala assim, eu não compro mais, ou eu vou comprar somente a cada 3 meses, né? Ou a cada 1 mês eu compro no máximo X de valor, né? Ou cada situação que eu precisar comprar eu vou avaliar bem usando tais informações para de fato ter certeza se eu preciso comprar ou não, né? Aquilo. Aí você pega seu poder de volta, né? Ou seja, você tem um poder sobre aquele algo que está te dominando. Tudo que você odeia está te ensinando amor incondicional. Então, enquanto você estiver odiando, você não está tendo amor incondicional. Tudo que você teme está te ensinando a ter coragem para superar seus medos. Então, tudo que você teme está te ensinando a ter coragem para superar seus medos. Esse é um ponto muito delicado, né? Porque tudo que você teme está te ensinando. Aí você vai falar assim, não, mas eu não tenho medo de nada, ou você não consegue perceber nada que você tem medo, ou se você consegue, tem medo de tal coisa. Aí você pensa assim, mas como que aquilo... A pessoa às vezes tem medo de ficar desempregada. Aí a pessoa teme aquilo. E como que aquele medo está ensinando algo para ela, né? Ela não consegue enxergar isso, né? E o que está dizendo? Ter coragem, né? Superar os medos. Então, se a pessoa tem aquele medo de não perder o trabalho, ela tem que trabalhar aquilo internamente nela, falar assim, se perder, eu resolvo, né? E aí ela tem uma atitude de coragem, ela rompe com aquela barreira, né, do medo. Tudo que você não consegue controlar está te ensinando a soltar. Então, o que você não controla, solte, né? Deixe
Esse é um vídeo que, numa aula presencial, é muito mais fácil de nós conversarmos a respeito, né? O que é o soltar, né? Porque é muito genérico, hoje em dia está muito, no meu ponto de vista, banalizado essa questão. Solta para o universo, solta, mas na prática ninguém ensina o que de fato é soltar, né? Faz o pedido para o universo e solta, não pensa mais naquilo. Muitas vezes não é simples, né? Como se faz isso, né? Então, aí você tem uma situação de controle, né? Aí, qual que é o limite, né? Tem uma linha muito fina entre você ser irresponsável e você soltar o controle, né? Então, porque muitas vezes fala assim, mas se eu soltar o controle eu estou sendo irresponsável. Então, você tem que ter bem clareza, discernimento, a sabedoria vinda de Deus para saber, Pai, me ajuda a saber o que eu tenho que soltar, e que isso não seja um ato de irresponsabilidade, né? Seja um ato de fé e confiança. Porque às vezes a gente acha que soltando estamos tendo um ato de fé e confiança, porque de fato é isso, né? O soltar para Deus é entregar para Ele, é um ato de confiança, um ato de fé. Mas às vezes não era a vontade dele que você soltasse, né? E aí você acaba sendo irresponsável. Então temos que ser guiados pela sabedoria. Pai, quando que eu solto de uma maneira que eu estou demonstrando confiança e fé ao Senhor, para que esse meu ato de soltar não seja visto pelo Senhor como um ato de irresponsabilidade, né? Então pedir a Ele, para Ele mostrar. Porque, como eu disse, eu não estou aqui para dizer para você quando você deve ser irresponsável, quando você deve soltar, que é um ato de fé, porque vai ter infinitas situações para cada um, né? E você mesmo vai ter várias situações, então não dá para eu dizer, olha, tal situação você faz isso, tal situação você faz aquilo, tal situação você vai demonstrar fé, tal situação você vai demonstrar irresponsabilidade. Não tem como eu dizer isso, até porque uma mesma situação para duas pessoas diferentes, para Deus a resposta podem ser diferentes também. Então, assim, tem uma situação de trabalho, né? Duas pessoas estão passando dificuldade no trabalho, não aguentam mais, não suportam mais aquele trabalho. Deus, se eu falar para você, então larga isso aí e vai buscar o que te deixa feliz. Essa é uma opinião minha, mundana, né? Vamos dizer assim. Mas Deus poderia falar para não, continue seguro e firme nesse trabalho que eu tenho algo melhor para você depois. E Deus está usando isso aí para testar a pessoa, ver se a pessoa vai persistir e confiar nele. E para outra pessoa, Deus pode falar assim, larga logo isso aí, né? Pula fora desse barco, esse barco está furado, e já tem outra coisa melhor para você. Então, por isso que não devemos nos apegar 100% da Bíblia, porque a Bíblia, muitas das passagens ali, é um relacionamento direto de Deus para aquelas pessoas, né? Algumas das orientações de Deus que estão ali servem para nós até hoje, né? Individualmente. Tem algumas que foram individuais para aquelas pessoas, né? Deus tornou uma mulher grávida com quase 100 anos, né? Que foi Sara. Aí vai ver uma mulher hoje de 100 anos e fala assim, Deus fez Sara ficar grávida aos 100 anos, então vai lá e faz inseminação artificial achando que vai ficar grávida, né? Ou achando que, né, vai tentar e acha que vai ficar grávida com 100 anos de idade, né? Aquilo foi para Sara. Então tem outras passagens, a grande maioria que são passagens específicas e não servem para nós, porque não é a vontade de Deus. Então, infelizmente, isso é pregado, né, nas missas, em cultos, que a palavra de Deus diz tal coisa que você vai com isso para a sua vida. Certeza? Aquilo era a vontade de Deus para aquelas pessoas, né?
para tal situação que está sendo narrada, que o padre, o pastor usou como exemplo, foi uma passagem específica para aquela pessoa, né? Ou é uma passagem que serve para todos? Então, muito cuidado, discernimento. Por isso temos que pedir sabedoria, né? Pai, quais daquelas passagens, palavras que o Senhor disse, né, estão escritas na Bíblia, são específicas para aquelas pessoas que o Senhor falou, ou serve para mim também, né? Então, continuamos. Como o céu está acima da terra, assim meus caminhos são mais altos que os seus, né? Então, Deus é quem sabe tudo. E simplesmente é isso, né? É ao soltar. Soltar meus caminhos são mais altos que os seus, né? Então, ele consegue enxergar tudo lá de cima. Ele vê até o fim dos nossos tempos. O que vai acontecer, o que pode acontecer, mas Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Então ele sabe todas as possibilidades. Confie em Deus, né? Para ele trazer à luz tudo o que está escondido. Para isso você precisa estar seguindo o seu propósito, a missão da sua alma, né? Então, para que Deus traga à luz ao que está escondido dentro de você, traumas, dores, etc., você precisa estar seguindo o seu propósito, tá? Porque é o que nós conversamos. Buscar em primeiro o reino do céu, né? Tudo mais lhe será acrescentado. Isso tudo mais não quer dizer financeiramente, tá? Vai ser a questão de Deus trazer a luz, né? Tudo mais acrescentado pode ser a luz, ou seja, Deus curar traumas, curar crenças, abrir caminhos, né? Então, tudo mais lhe será acrescentado quando você busca o reino do céu, que buscar o reino do céu é seguir o seu propósito. Então, você vai ter Deus do seu lado, te mostrando. Vai ter dificuldade? Vai ter muita dificuldade. Que é a promessa de Deus, né? Ele diz que vai estar do seu lado, vai estar do nosso lado. Essa é uma palavra, uma passagem que serve para todos, né? Então Deus é uma promessa dele para todos nós, não só para aquele que ele disse na Bíblia, né? Que quando nós decidimos seguir pelo propósito da nossa alma, ou seja, pela missão que ele deu à nossa alma antes de nós encarnarmos no ventre das nossas mães, ele vai estar conosco. Agora, se você está seguindo seu próprio caminho, aí Deus está conosco, mas não ao nosso lado, né, para as dificuldades. Então vamos aqui encerrar mais uma aula com mais uma carta do nosso Pai para nós, né? Pai Celestial quer que você veja pelo ponto de vista dele. Eu te chamei para ser luz, amor e sabedoria. Às vezes, isso significa simplesmente ter uma atitude positiva em um momento negativo. É fácil apontar tudo que está errado, mas quando vês do meu ponto de vista, tu és capaz de desvendar essa verdade para aqueles que cruzam teu caminho. Não sejas sugado para a armadilha do inimigo, por ficar perto delas. Seja a voz da verdade, mostra-lhes o que eu vejo. É fácil reclamar quando só percebes as coisas ruins, mas eu quero que tu pares e olhes ao redor, propositalmente, para encontrar a beleza. Para ver o bem, isso não significa que ignora os fatos, né? Significa que tu não és governado por eles. Então, para ver o bem, não significa que você ignora os fatos, né? Às vezes os fatos não são bons,
e você não está conseguindo enxergar algo de bom, né? Quando a gente consegue ver o bom, mesmo em situações críticas, difíceis, é porque nós não estamos sendo governados pela dificuldade, pela situação. Significa que vê como eu e descobres o bem escondido em cada situação. Então, quando nós estamos sendo guiados por Deus pela sabedoria, nós vamos ver como Ele, né, e descobrir o bem escondido em cada situação. Procure intencionalmente o que é certo. Eu te chamei para ser luz e a resposta. É muito bonito esse início, né? Eu te chamei para ser luz, amor e sabedoria. Seja luz e amor e sabedoria para as pessoas. Vamos, na próxima aula, darmos continuidade. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני. להמשיל לו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא לי וחי גואלי, בצור חבלי במצרה. והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא, בידו הפקיד רוחי, בעת תישן והעירה. ועם רוחי גבייתי, אדוני לי ולא אירא. אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. והוא היה, והוא יהיה בתפארה. והוא אחד ואין שני. להמשילו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי, בצור חבלי בעת צרה. והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא, בידו הפקיד רוחי, בעת תישן והעירה. ועם רוחי גבייתי, אדוני לי ולא